Alain é presbiteriano aqui e ele escreveu este livro sobre ideologia de gênero. O título do livro é Uma Resposta à Ideologia de Gênero, a família na perspectiva de Deus. Do Novo Testamento que condena a homossexualidade. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. E aqui eu já termino. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, homossexual passivo, nem sodomitas, homossexual ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A homossexualidade passiva e ativa é um pecado como o roubo, como o homicídio. É um pecado como qualquer outro pecado. Quem vive na homossexualidade e morre na homossexualidade, diz o texto, não vai herdar o reino de Deus. Assim como quem vive executando o roubo, assim como quem vive como homicida, como maldizente, como um viciado, rendido aos entorpecentes e aos álcools da vida. Alguém pode dizer, eu não sou homossexual, porque quando eu me envolvo com homem, eu sou ativo, eu não sou passivo. Há pessoas que pensam assim. Homossexual é quem se sujeita, é o passivo. Quem se envolve de maneira passiva ou ativa com homem ou com mulher, sendo do mesmo sexo, está cometendo comportamento homossexual, que Deus condena, que Deus abomina. A pergunta é, há como o homossexual sair da homossexualidade? Há como Deus mudar esse comportamento condenável, esse comportamento que é resultado de uma paixão infame? Há como? Há esperança para os homossexuais? O texto vai dizer que sim. Olha o verso 11. Verso 11. Tais fostes alguns de vós. Fostes o quê? Homossexuais. Passivos e ativos. Gente que havia se convertido, gente que havia sido mudada por Deus. Gente que havia sido transformada por Deus. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus muda. Então esse discurso que vem da turma gay, uma vez gay, gay para sempre, cai diante da Bíblia. Deus muda pessoas, homicidas. Deus muda homossexuais. Deus transforma. O nosso papel, portanto, é interceder, é pôr tais pessoas diante de Deus e dizer, Deus, eu conheço uma pessoa, é o meu vizinho, é meu pai, é minha mãe, sei lá, é quem eu conheço e quem eu gosto, eu ponho diante do Senhor, está rendido à homossexualidade, eu ponho diante do Senhor porque eu entendo que o Senhor pode transformar pessoas, o Senhor pode santificar, o Senhor pode mudar. A nossa função não é apedrejar, a nossa função não é atacar com paus e com pedras. A nossa função é amar, a nossa função é colocar diante de Deus, a nossa função é entender que Deus pode converter, que Deus pode santificar, que em Jesus uma pessoa que se comporta assim pode ser santificada, justificada. Deus muda. Deus converte. Então não desista do seu vizinho, não desista do seu amigo, não desista de quem você conhece, de quem convive com você. Respeite, ame e se curve diante de Deus e diga, Deus, converta, converta, converta.
Isaías 5, verso 20, vai dizer que ai dos que chamam o bem de mal e o doce de amargo. Noutras palavras, ai dos que subvertem a palavra de Deus. A ideologia de gênero subverte a palavra de Deus. Todas as instituições que dizem o que Deus não diz, isto é, que diz o que Deus condena, estão subvertendo a palavra de Deus. Nós vivemos na época da pós-modernidade, na época do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. A verdade é o que você entende ser verdade. Nós, enquanto povo de Deus, servos e servas de Deus, temos que dizer a esta sociedade: existe uma verdade sim, a verdade de Deus, a verdade que veio do céu, e portanto nós entendemos, fincados, cativos nesta verdade, que Deus pode, em nome de Jesus, por meio de Jesus, transformar pessoas, mudar pessoas. Nós entendemos, nós não abrimos mão, nós recorremos a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onipotente, foi Deus quem fez os céus e a terra. Portanto, se o seu casamento está indo de mal a pior, se você tem vivido uma relação conjugal terrível, se sua vida tem virado um caos, não atenda à agenda da sociedade, entendendo que isso é normal. Atenda à agenda de Deus, atenda à pedagogia de Deus e se renda a Deus. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a baixar a cabeça. É o momento em que você é chamado ou chamada a conversar com Deus. Nós vivemos, como disse no início, tempos difíceis, tempos selvagens. É o tempo das ideias nocivas, dos comportamentos nocivos. É o tempo da homossexualidade, é o tempo da sexualidade promíscua. É o tempo em que Deus pode agir, em que Deus pode mudar. Como sempre mudou e como sempre agiu. Deus intervém. Deus desceu por meio de Jesus e viveu entre nós. Jesus é o amor personificado, é o Deus encarnado. É só por meio de Jesus, meu irmão e minha irmã, que a pessoa que você conhece, que você tem posto diante de Deus há semanas, há meses, há anos, pode ser mudada. Você tem que interceder, você tem que se curvar diante de Deus. Eu não sei como você tem vivido dentro da sua casa. Eu não sei o que você tem vivido no contexto social em que você está inserido ou inserida. Eu não sei se você convive com pessoas que adotam ideias e comportamentos antagônicos à palavra de Deus. Eu só sei que, independente do que você tem vivido, que Deus pode cuidar de você, que Deus pode te guardar. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez. Ó meu Pai, tem compaixão de nós. Somos o teu povo, vivendo em um mundo caído, em um mundo rendido ao pecado, em um sistema mundano corrupto ante Deus. O mundo tem dito: aceite a verdade do inferno, mas nós vamos continuar dizendo: nós só aceitamos a verdade de Deus. Abençoe-nos, sustenta-nos, que nós possamos, em o nome de Jesus, erguer a nossa voz e dizermos: Deus é Deus, Deus existe, e há de voltar na pessoa bendita de Jesus e julgar vivos e mortos. Lembre-se do seu amigo, da sua amiga, do seu tio, do seu vizinho, que está vivendo na contramão da palavra de Deus, talvez na homossexualidade. Ponha-o diante de Deus, peça a Deus para intervir em sua existência, intervir em sua vida, peça a Deus para mudar a sua vida. Deus pode mudar. Ó Pai, intervém, haja, que nós possamos ser o sal da terra, a luz
nós possamos viver rendidos ao Senhor, que nós possamos ser totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, nós